Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre medo de viajar sozinho. Eu sempre tive esse medo e recentemente eu fiz a minha primeira viagem sozinho e é sobre essa experiência que eu vou falar no vídeo de hoje. Para quem é novo por aqui, meu nome é Rodrigo Michael e esse é um canal novo que fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento. Já deixa aqui o seu curtir, o seu joinha, aproveita e segue o canal aí, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo, beleza? Então, as pessoas sempre me questionam, né? Assim, as pessoas mais próximas que sabem que eu viajei sozinho recentemente, me questionam como foi essa viagem, como foi essa experiência. Porque na maioria das vezes é natural do ser humano ter medo de fazer alguma coisa sozinho, de ser rejeitado. E eu também passei por isso. Na verdade, todas as pessoas que vão fazer alguma coisa sozinho, né? No meu caso foi uma viagem, é claro que eu senti esse medo também, assim como qualquer pessoa. Sair rumo ao novo, né, ao incerto, é algo que causa um pouco de pavor, de ansiedade, mas vale muito a pena, assim, as histórias que a gente coleciona, as pessoas que a gente conhece nessa caminhada, né, nessas novas experiências, faz tudo valer a pena. Hoje eu entendo quando eu vejo algum vídeo, algum canal que fala sobre pessoas que viajam sozinhas, sobre o quão importante é para o desenvolvimento pessoal, para o autodesenvolvimento. Recentemente eu li também em um livro que algumas tribos indígenas, alguns povos antigos, para a criança passar da fase de criança para adulto, ele tinha que percorrer uma viagem sozinho, uma viagem sozinha de autoconhecimento. Então, se era em uma tribo, por exemplo, a criança tinha que ir para um vale e passar um determinado tempo sozinho para ela poder crescer, amadurecer, né, como pessoa espiritualmente. E assim também em outras tribos que lançava essas crianças, esses adolescentes para o mundo para que eles despertassem. Isso faz todo sentido. Eu acho que o despertar que nós temos quando a gente nos coloca numa posição de vulnerabilidade, né, que a gente é preciso conhecer as pessoas que a gente está, os locais, tudo é novo. Isso é muito grande, faz a gente sair de uma zona de conforto. Por falar em zona de conforto, esse talvez seja um dos principais problemas que nós enfrentamos hoje como cidadãos do mundo, né? O quanto as pessoas estão acomodadas e na zona de conforto. E foi isso que aconteceu comigo. Vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês verem e entenderem quão bonito foi. No final eu vou deixar também um vídeo para que vocês conheçam uma pessoa que eu conheci nessa trilha, beleza? Eu decidi viajar para Santa Catarina no final do ano passado. Foi uma decisão muito rápida. Na verdade, o ano passado foi um ano muito difícil, né? Para todas as áreas. Para mim que trabalho na área da educação, a gente teve que se readaptar muito. Então, eu decidi que iria viajar 3 dias antes de fazer a viagem, sabe? Uma viagem aí de 12 dias. Acabou que deu tudo certo, foi tudo seguindo um cronograma que eu tinha imaginado e que foi acontecendo. Então eu comprei as passagens, aproveitei uma promoção rápida que estava acontecendo e segui nessa trilha sozinho pela primeira vez, rumo ao incerto, né? Rumo ao novo. Eu decidi ficar em Florianópolis num hostel, até para ter a possibilidade de conhecer mais pessoas. A viagem que eu decidi que iria fazer era uma viagem ligada à natureza, então eu gostaria de fazer alguns passeios turísticos ligados a isso, algumas trilhas, algumas caminhadas ecológicas, conhecer algumas praias de difícil acesso, que para mim isso faz mais sentido. Mas depende de cada um. Eu só sugiro que você vá, porque realmente a gente encontra muita gente legal pelo caminho. Então, eu cheguei em Santa Catarina, o primeiro dia a gente fica um pouco meio acanhado mesmo, né? Mas logo você começa a conhecer pessoas, a conectar. Eu conheci algumas pessoas do hostel que eu fiquei, conheci algumas pessoas de um bar que tinha próximo ao hostel que eu sempre ia e foi muito bacana as experiências que eu tive nesses 10 dias, assim, foram incríveis. Eu jamais vou esquecer, eu cresci muito, eu me tornei uma nova pessoa, assim. É claro que sem qualquer viagem dá medo, mas a gente volta com um sentimento de que a gente é capaz, que tá tudo bem viajar sozinho e a gente tem as melhores experiências do mundo. Eu conheci pessoas incríveis que eu levo e que eu vou levar para minha vida para sempre, desde
dos donos do hostel que eu fiquei, que são pessoas maravilhosas, que me proporcionaram experiências incríveis. As outras pessoas também que estavam lá, né, outros visitantes. E eu vou contar uma história agora de uma pessoa que eu conheci que valeu muito a pena. Desde lá pra cá, eu acho que se falou quase todos os dias e se tornou uma pessoa imprescindível, assim, nessa minha trajetória, nesse meu autoconhecimento, sabe? Porque é uma pessoa também que tá nesse processo de se conhecer. E aí foi incrível. Foi no meu segundo dia. Olha como o universo traz as coincidências, né? Assim que eu cheguei em Florianópolis, era noite de Natal. Na verdade, era tarde de Natal, era no dia 25 de dezembro. E assim que eu saí do Uber, né, eu parei próximo ao hostel, porque para ir pro hostel eu precisava passar uma ponte. E o carro não passa por essa ponte, então ele te deixa num quiosque, que chama Quiosque do Silva. E logo que eu cheguei nesse local, o Papai Noel estava passando, jogando bala para algumas pessoas, não tinha tantas pessoas nesse local, mas estava jogando bala e pipoca para as crianças, para as pessoas que estavam ali próximas. E aí eu parei para poder ver o Papai Noel passar, sabe? E enfim, logo você vai entender por que eu tô te contando isso. Então no meu segundo dia eu fui fazer uma trilha muito, muito bonita, uma das trilhas mais incríveis que eu já fiz até hoje. A trilha da Barra da Lagoa até a Praia da Galhetas. É uma trilha de dificuldade alta, você gasta mais ou menos umas 2 horas para fazer. Então eu saí cedo para fazer essa trilha, fiquei na Praia das Galhetas, depois fui para a Praia Mole, que é do lado, passei o dia todo ali e logo depois, quando foi por volta de umas 17 horas, eu resolvi voltar para casa e passar novamente pela trilha, né? Voltar por essa trilha. Para vir é muito mais difícil, você já tá bastante cansado. Então eu comecei a trilha às 17 horas, quando deu umas 18 horas, eu cheguei num mirante muito bonito, que dá vista para Florianópolis quase todo, assim. E tinha uma pessoa sentada na pedra. Muito cansado, eu cheguei e sentei também nessa pedra para ver o pôr do sol, mas preocupado porque se escurecesse, como que eu ia conseguir chegar, né? Voltar na trilha, uma trilha muito densa. Mas resolvi ficar ali por um tempo. E eu queria tirar uma foto, mas eu não tinha levado o tripé e não queria que fosse selfie, eu queria que fosse uma foto que pegasse ali todo aquele conteúdo, toda aquela cena, sabe? Então eu pedi pra moça que tava do lado, que era a única pessoa que tinha, eu perguntei se ela poderia tirar uma foto minha. Aí eu lembro que eu olhei pro lado, ela tava vidrada assim naquele pôr do sol e eu quebrei o silêncio perguntando: será que você pode tirar uma foto minha? E ela pegou e muito calmamente virou o olhar assim pra mim. Naquele momento eu tenho certeza que alguma coisa me dizia que as nossas vidas tinham se cruzado pra sempre, sabe? Aí ela deu um sorriso e falou: é claro que posso. E a gente começou a conversar, ela tirou várias fotos e até que ela me perguntou se eu tava passeando, eu falei que sim. E aí quando eu perguntei, ela falou: não, eu moro aqui, eu vim pra cá recentemente, há cerca de 7 meses, para viver uma nova vida, uma nova experiência. E aí eu achei aquilo fantástico. Eu falei: nossa, que história legal. Aí ela olhou pra mim e falou assim: quer escutar a minha história? E eu: pô, claro. E aí antes dela começar a história, eu pedi pra gravar tudo que ela fosse falar e gravei tudo que ela falou. E vou deixar esse vídeo do que ela falou aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem de tudo que ela falou, porque pra mim fez todo sentido. Conhecer a Juliana, é o nome dela, fez todo sentido nessa viagem. Pode começar. Então tá, meu nome é Juliana, eu tenho 34 anos, eu moro aqui em Florianópolis faz 9 meses e a vida foi muito louca da forma como se desenhou pra eu estar aqui hoje, mas vamos lá. Eu nasci em São Paulo, eu sempre gostei de empreender e, enfim, então, como sempre gostei de empreender, isso nunca foi um problema para mim, aonde eu estaria ou o que eu estaria fazendo, ou uma empresa, emprego. E, enfim, passei por algumas áreas, mas a última que eu trabalhei foi na área médica. Eu tinha uma clínica médica popular. Que massa! Lá a gente realizava mais a parte de prevenção, né? Não era urgência e emergência. Em São Paulo? Sim, numa cidade chamada Cotia, que fica, tipo, 30 quilômetros de São Paulo. Super grande, né? São Paulo é imenso, é gigante. Então, de bairros em bairros, às vezes é mais perto, tipo, outras cidadezinhas do que outros bairros dentro de São Paulo. Sim, verdade. E aí,
enfim, foi o maior desafio que eu tive na minha vida, foi a clínica médica, já que tinha que fazer a gestão de médicos, né? Que eles se consideram o topo da escala O Deus. acadêmica, eles são os mais perto de Deus também. Mas foi bem legal, assim, foi um puta desafio, porque, querendo ou não, também eu era jovem, perto dos profissionais que eu trabalhava, então foi bastante Tem um desafiador. aprendizado enorme, né? Mas o mais triste, assim, da área médica é ver que talvez falta mesmo a parte humana deles, que, sei lá, eles lidam com vida, né? Eles falam, tipo, sei lá, a gente fala de um mecânico quando o carro quebra e leva lá e ele, sei lá, apertou uma mangueirinha e voltou a funcionar, né? E eles falam pra gente que trocaram tudo no carro e, na verdade, foi um detalhezinho, Verdade. sabe? Mas fazem isso por causa do dinheiro. Sim. Aproveitam da nossa ignorância, Aham. né? Pra ganhar dinheiro. E é assim também na área médica. Infelizmente, é tudo voltado pro dinheiro. Não tem jeito, sabe? Então, às vezes, um profissional vai indicar que um paciente faça vários exames que não tem necessidade ou que se submeta a um procedimento cirúrgico ou coisas assim, sem ter porquê, Acontece sabe? muito, Só né? por causa do dinheiro. Esse é o capitalismo, né? E, bom, enfim, na minha clínica era algo muito humano, assim, onde os médicos podiam agir de acordo com a conduta deles. Então não era exigido nenhum protocolo Que ou massa. algum tipo de meta para que eles alcançassem. Era bem para eles agirem da forma que eles aprenderam, né? Serem médicos de verdade. E eu cuidava de tudo lá e ficava na recepção, então eu tinha também muito contato com os pacientes que estavam ali. E vendo, né, que a maior parte das limitações e de doenças e patologia e coisas do tipo vem da parte sentimental, né? Sim. 80% são criadas por fatores emocionais, assim, ao meu ver. E poxa vida, eu pensava na minha vida assim, tipo, tá, eu não tô feliz assim do jeito que eu tô, eu só trabalho, eu só volto pra casa, não vejo a hora de descansar e volto no outro dia pro trabalho, não vejo a hora de chegar ao final de semana pra ter meu momento de lazer. E tá, mas não é só isso, sabe? Viver desse jeito. Tipo, e se a minha felicidade ela depende de mim, então tá na hora de fazer alguma coisa por mim. Nossa, que ninguém ia fazer. que massa. E aí no final do ano passado, de uma hora para outra, assim, meio que eu precisava de uma documentação lá do prédio que eu alugava e a dona não tinha para me fornecer, porque o imóvel estava em inventário e aí ela acabou perdendo o inventário para os herdeiros do marido dela. Então eu precisei fechar a clínica da noite pro dia. Caramba! E aí também meu pai arrumou uma namorada no final do ano e eu morava com meu pai. E aí meu pai meio que pediu pra eu tomar a área, Seguir a né? vida. Arrumar minha trouxinha e cair no mundo. E aí eu pensava comigo, então sempre quis morar na praia e sempre eu por algum motivo não vinha morar na praia. Seja, sei lá, pelos meus pais por estarem ficando mais velhos, ou por causa de cachorro, ou por causa de namorado. E aí, como eu te falei, tudo é passageiro. Então eu tinha que fazer alguma coisa por mim. E as coisas iam se desenhar, o universo ia se desenhar depois, entendeu? Não... Se eu corresse atrás das coisas que eu amo, com certeza as coisas iriam conspirar e entrar no meu caminho. E aí, enfim, em 2 meses, assim, as coisas, sei lá, viraram de ponta cabeça na minha vida. E aí, em janeiro, eu falei assim, bom, então agora vamos começar a procurar uma praia para morar. Eu já conheci alguns estados, mas aqui em Santa Catarina eu conhecia, mas não conhecia Florianópolis ainda. E aí, na primeira quinzena de janeiro, eu resolvi vir pra cá. E aí, eu me apaixonei por aqui. E, sei lá, no segundo dia meu de Florianópolis, eu vim aqui pra Lagoa. E quando eu conheci a Lagoa, não tinha como não querer morar aqui, assim. É maravilhoso. E aí, acabou aqui. Encontrei um lugar perfeito pra morar. É lindo onde eu moro. E
é muito bom quando a gente não tem nada, porque ninguém pode tirar nada da gente, entendeu? Então eu vim sem medo, vim pra tirar de mim tudo que era ruim, me esvaziar pra me encher de coisas boas. E graças a Deus, tipo, nesses 9 meses, assim, várias oportunidades surgiram aqui e a vida é muito melhor estando aqui. Eu tô bem feliz. Então, um conselho, assim, que eu posso dar é que você faça por você. Seja feliz, corra atrás da sua felicidade, porque é a única responsabilidade que você tem na sua vida. E é isso. Depois desse dia, nós nos vemos os outros 10 dias que eu fiquei em Florianópolis. A Juliana me levou para fazer passeios e aventuras incríveis. A gente surfou junto, a gente fez churrasco, a gente viajou para outras praias, a gente fez trips juntos, a gente fez uma trilha que é linda, que eu sempre recomendo, que é a trilha da Lagoinha do Leste, que é incrível. Em Florianópolis, quem for precisa fazer. Então a gente se encontrou todos os dias e eu tive as melhores experiências de uma pessoa que eu conheci ali, né? Então o medo existiu, mas logo que eu comecei a trilhar e as coisas foram acontecendo, o medo passou. E foi a viagem mais incrível que eu fiz até hoje. Conexões incríveis, pessoas incríveis que eu conheci, esses amigos todos que eu fiz, eu tenho certeza que eu vou levar comigo por muito tempo. E é isso, o conselho que eu dou para quem quer fazer alguma coisa sozinho: comece pequeno, comece devagar, tente fazer novas coisas. Para quem tem esse medo de fazer as coisas sozinho, não sei, faça uma pequena viagem sozinho, né? Visite um novo bairro, a natureza perto da sua casa, ou uma cidade do lado. Tudo é válido, tudo é conhecimento novo, algo que você nunca vê, algo que você nunca fez. Isso é engrandecedor, sabe? É uma experiência muito bacana. Mas, como eu sempre digo aqui nesse canal, tem que ser algo que faça sentido para você, sabe? Se você fizer essa experiência, se você se der, né, a possibilidade da dúvida e tentar algo sozinho e ver que isso é válido, que você cresceu, que foi bom, é o que importa, né? Esse é o sentido da vida. Então era tudo isso que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha colaborado de alguma forma. Sempre vou contar algumas experiências de algumas viagens que eu fiz aqui nesse canal. E se você gostar, deixa aí o seu like, depois deixa um comentário. E é isso, muito obrigado. Namastê!